No episódio de hoje, a gente vai dar um rolê pelas ruas de Gozo. Vamos passar por alguns cafés, bares e restaurantes. Mas o mais legal é um tour de moto pelos principais pontos da cidade. E aí, preparados para viver mais uma aventura junto com a gente? Calma! Antes de começar mais um episódio, você precisa apresentar novamente os personagens dessa aventura. Você tem toda a razão. Então volta a fita um pouco. Essa aí sou eu, Thaisa, a narradora de vocês. Mas para uma história ser realmente boa, ela precisa de mais personagens. Agora sim. Esses são os personagens do episódio de hoje. E agora que todo mundo está devidamente apresentado, podemos começar. Preparados? E caminhando pelas ruas de Gozo, podemos perceber que não são somente pontos históricos específicos que trazem informação sobre o que aconteceu aqui. Existem também todos os detalhes da cidade que conectam à colonização britânica. E depois de ter andado bastante ali na cidadela, descoberto um pouco mais sobre a história, nada melhor do que sentar um pouco, tomar um chocolate quente e descansar. A cafeteria onde a gente estava fica localizada dentro de um shopping, e quando a gente encontrou essa loja de jogos, passamos horas olhando cada jogo e os detalhes e discutindo também sobre qual era o melhor e as regras deles. Após o café, voltamos para o hotel para poder descansar um pouco. Na parte da noite, a gente iria conhecer pela primeira vez o mercadinho de Natal aqui na Europa. Cara de sono já. Of this God-forsaken moon, what in the world would be that something that made you see that I love you? All I've got to give for Christmas. Você sabia que as cerimônias de Natal na Europa têm séculos de história? Elas começaram como tradições simples, principalmente em países como a Alemanha, onde as pessoas se reuniam na época de frio do inverno para comprar comida, beber algo quente e se preparar para o Natal. Com o tempo, essa ideia se espalhou por toda a Europa e foi ganhando novas formas, novos sabores e virou essa tradição encantadora que a gente vê até os dias de hoje. Por isso que até hoje os mercados de natais continuam deixando as cidades ainda mais mágicas nessa época do ano. O frio pegou a gente e decidimos então pegar um mullet wine para dar uma esquentadinha. O mullet wine ele lembra bastante o nosso quentão do Brasil, tradicionalmente vendidos em festas juninas ou nessa época de fim de ano. Ele é feito com vinho e algumas especiarias. Ele pode ter algumas variações dependendo da região também. Para encerrar nossa visita conhecendo pela primeira vez o mercado de Natal aqui na Europa, o Luiz pegou essas tortinhas tradicionais malteses. Eu não lembro o nome, porém elas eram deliciosas e foi uma combinação perfeita com mullet wine. Para fechar nossa noite, voltamos naquele restaurante que eu tinha mostrado para vocês lá no início. E sério, gente, se vocês verem essa portinha enquanto estiver caminhando pelas ruas de Gozo, só entra, vocês não vão se arrepender. E por fim, finalizamos a noite cantando parabéns pro meu cunhado Matheus.
Bom, meus amigos, e aqui começamos agora a parte da aventura. O primeiro passo é sempre o café da manhã. A Débora pensou num roteiro super especial pra gente. Optamos então por alugar 2 motinhas. Elas seriam responsáveis pela eficiência, possibilitando maior flexibilidade no nosso roteiro e também rapidez. Nossa primeira parada é um lugar onde a história e a natureza e até o cinema se encontram. Bem-vindos então a Dueira Bay, na Ilha de Gozo. Esse lugar impressionante carrega consigo muitos mistérios. À primeira vista parece só mar, vento e pedra, mas Dueira Bay guarda segredos que atravessam milhões de anos. O oceano não apenas passou por aqui, ele construiu esse lugar. As ondas, o sal e o vento esculpiram lentamente cada falésia, criando um cenário quase sobrenatural. É como se a própria paisagem estivesse contando uma história antiga, silenciosa, esperando alguém para ouvir. Quando você olha com atenção para essas rochas, percebe algo surpreendente. Existem fósseis marinhos, conchas, em formato de antigos seres do oceano, cravados literalmente na pedra, com marcas deixadas por um tempo em que tudo isso aqui estava submerso. Mas hoje existe terra firme, onde tudo já foi mar. E talvez seja justamente por esses pontos que eu mencionei que Dueira Bay acabou chamando a atenção do cinema. E é justamente aqui que uma das cenas mais icônicas de Game of Thrones foi gravada, mostrando a paisagem selvagem e atemporal, criando um cenário perfeito sem precisar de muitos efeitos especiais. Outras produções, como Clash of Titans, também escolheu esse lugar, aproveitando toda a dramaticidade natural das rochas e do mar. Bom, e agora que vocês puderam apreciar comigo as paisagens incríveis de Dueira Bay, é hora de pegar as motos e seguir para o próximo destino. Alugar essas motos foi sem dúvidas a melhor escolha que fizemos aqui em Gozo. Sério, gente, a sensação de liberdade e aventura é indescritível. Passar por essas estradas, admirar as paisagens e as cidades pelo caminho foi uma experiência simplesmente perfeita. Confesso que eu tinha um certo medo de andar de moto. Me jogar nessa experiência me deu algo muito mais precioso: confiança, liberdade e memórias que eu vou levar para sempre. E é justamente aí, enfrentando os pequenos medos, que a gente descobre momentos verdadeiramente inesquecíveis. Se você é católico, eu não tenho dúvidas que vai gostar bastante desse destino. Chegamos então à Basílica do Santuário Nacional do Tapino. Tá, mas você deve estar se perguntando o que esse lugar tem de tão especial. Esse lugar foi construído sobre uma antiga capela, onde, segundo tradições, ocorreram milagres e aparições marianas. E para quem não sabe o que são aparições marianas, são relatos de pessoas que dizem ter visto ou recebido sinais da Virgem Maria, a mãe de Jesus. Por estar muito cheio, optamos por não entrar, mas mesmo de fora já dá pra sentir toda a energia desse lugar. Mas eu prometo, eu vou voltar aqui com muita calma, filmar cada detalhe e explicar um pouco mais sobre a beleza e história desse lugar. Bom, a fome apertou e a nossa próxima parada, além de ser um lugar lindíssimo, ainda tem opções perfeitas para almoçar. Então bora lá? E aqui estamos nós, em Sland Bay, a Ilha do Pescador, um lugar onde o mar comanda o ritmo e tudo parece acontecer com mais calma. Sland Bay nasceu no simples, como uma vila de pescadores, mas até hoje carrega essa essência. Tudo aqui parece ter outro ritmo. Observar as falésias que abraçam o mar, o céu refletido na água e cada passo desacelerando. É um lugar que não pede pressa, ele pede presença. Se estiver passando por aqui, não deixa de seguir essa escada e realizar essa trilha. Ela é simples, porém ela exige um pouco de atenção. A paisagem daqui é simplesmente surreal, mas além da paisagem também podemos observar um pouco da história. Logo ali na frente está Chandler Tower. É uma antiga torre de vigilância construída séculos atrás para proteger a ilha. É um detalhe histórico, mas que faz parte da paisagem até hoje. E explorando essa trilha, a gente tem vistas incríveis do mar Mediterrâneo. E ao finalizar as escadarias, a gente é jogado para uma espécie de caverna, onde a gente pode ter contato com a água do mar. Porém, reforçando de novo, precisa de cuidado. Eu não sei como pode ser aqui em outras épocas do ano.
Bom, acho que já deu pra perceber que Chantry Bay é mais do que uma vista bonita. É um lugar que une história antiga, vida local e um cenário cinematográfico, é claro. Esse lugar certamente ganhou um pedacinho do meu coração. E se estiver passando por aqui, eu recomendo deixar um espacinho na sua barriga para aproveitar o momento em um desses restaurantes à beira do mar. Esse é mais um restaurante que eu coloquei na minha lista de lugares que eu preciso voltar. Eu e meu esposo somos vegetarianos e a dona do restaurante logo se prontificou. Se não tivesse nada no cardápio que nos agradasse, ela poderia preparar algo especial. Eu achei tão fofo isso da parte dela. O pedido veio super rápido, mas o que chocou a gente foi a quantidade de comida que veio nos pratos. Sério, gente, veio muita comida versus o dinheiro que foi pago. E depois de matar aquilo que estava nos matando, a gente pode seguir para o nosso próximo destino. E é justamente daqui, de Shan South Pans, onde a gente pode ver como que o sal é produzido. Eu sabia que o sal vinha do mar, mas eu nunca tinha visto o processo de produção e como que ele funciona, então eu vou explicar um pouquinho para vocês. Aqui, o sal nasce num processo simples e quase mágico. A água do mar entra nessas piscinas cavadas na rocha, o sol aquece e o vento ajuda. E aos poucos a água evapora, e o que fica para trás é o sal, formado naturalmente, sem máquina, sem pressa. Só o tempo e a natureza trabalhando junto. E o mais bonito de tudo isso é que esse método de produção praticamente não mudou. Até hoje tem algumas famílias cuidando dessas piscinas de forma artesanal e seguindo o mesmo ritmo. O sol, o vento e o mar. E tudo acontece sempre com muita paciência, respeitando a natureza e o tempo certo das coisas. E voltando um pouco para o passado, esse sal foi essencial para Gozo. Ele garantia a conservação dos alimentos, especialmente de peixes, e fazia parte da economia local, ajudando famílias inteiras a sobreviver. Ele era um bem precioso muito antes de se tornar algo comum em nossas mesas. É bonito demais conhecer lugares assim, onde o passado e o presente se conectam de forma tão simples e verdadeira, onde tradições continuam vivas mesmo com o passar do tempo. Mas agora, acho que já é hora da gente seguir. E aí, vamos fechar nossa aventura? Bem-vindos então a Ramila Bay, e diferente dos outros lugares que vimos hoje, usado como palco pelo cinema, Ramila Bay é citado em um dos livros escritos pelo poeta grego Homero, em Odisseia. E no livro de Odisseia, Calypso não queria que Ulisses fosse embora, porque ela se apaixonou por ele, então ela manteve ele aqui na ilha por anos, na caverna de Calypso, oferecendo algo tentador, a imortalidade e uma vida ao seu lado. E mesmo assim, Ulisses sentia saudade de casa, da esposa e da vida que deixou para trás. E nada melhor do que uma história tão fascinante, assim como esse lugar, pra gente encerrar aqui a nossa aventura. Último dia em Gozo. E já vamos embora. E assim chegamos ao fim da nossa aventura aqui em Gozo, encerrando a noite do jeito que a gente mais gosta, com comida boa e boas risadas. E pra mim, essa jornada inteira foi muito especial. Eu pude conhecer mais sobre a história, vencer meu medo de andar de moto e, é claro, comer muita comida boa. Agradeço a todos que assistiram até aqui, mas em especial a Débora e o Luiz que nos guiaram pelas ruas de Gozo e nos mostraram esses lugares incríveis. Agradeço também a minha família e amigos por me aguentarem até aqui no YouTube. Valeu demais, gente. Até o próximo vídeo.